Irmãos, vamos ficar de pé mais um pouquinho, tá? Nós agora vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, né, por este momento de estarmos aqui no templo mais uma vez para louvá-lo e glorificá-lo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, neste momento, manifestar a Ti a nossa gratidão por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para Te louvar, para Te buscar, para Te engrandecer. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor que já tivemos. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que nós possamos sentir o Senhor falando conosco nesta noite, através dos louvores, através da pregação, e que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti nesta noite. Abra nossos corações, abra nossas mentes e revela a Ti, Senhor, revela a nós o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós, mais uma vez, ó Pai, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que vocês estão a fim de sentar, mas nós vamos ler a palavra de Deus agora, e em reverência a Deus, vamos continuar de pé, a leitura é rápida. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Coríntios, tá? O capítulo 9, versículo 6 a 8. Para quem está em casa, a referência está aparecendo aí no seu visor, tá? 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 a 8. Leiamos a palavra de Deus. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Irmãos, agora nós, como tem sido nos últimos cultos, nós vamos falar do nosso grande desafio, que é a construção do templo. E todos nós sabemos que a obra já se iniciou, uma obra que foi iniciada pela fé, como o pastor costuma dizer, né? Nós somos o povo de Deus, e o Deus que nós servimos é o Deus que é o dono do ouro e da prata, é o Deus que tem o controle de todas as coisas, e nós não temos dinheiro para construir, ainda não, né? Mas já começamos com o que tínhamos e continuamos a obra necessitando da ajuda dos irmãos. Para você que está em casa, está aparecendo aí na tela a conta da Segunda Igreja Batista. Nós temos carnês nos valores de R$20, R$50 e R$100. Você que já pegou seu carnê, ore a Deus para que Deus lhe dê as condições de honrar com esse compromisso, que não é comigo, que não é com o pastor, que nem é com a Segunda Igreja Batista, mas é um compromisso com Deus, pois o templo é para Deus, é para nos reunirmos lá. Será um templo maior do que este, onde poderemos receber muito mais pessoas, e é um templo para louvarmos e engrandecermos a Deus. Como falei, para você que está em casa, você pode ver o número da conta da Segunda Igreja Batista, e você que não puder ou não quiser pegar um carnê para fazer esse compromisso dos 12 meses, mas você pode dar uma contribuição, conforme você se propõe em seu coração. O importante
que todos nós nos sensibilizemos para que possamos contribuir com o que pudermos, né, para que possamos ver este templo construído. Amém? Neste momento, nós vamos ter o momento dos dízimos e ofertas, e aí os irmãos que trouxeram seu dízimo, a sua oferta, pode se direcionar aqui no altar para depositar, né? E aí o Ministério de Louvor está com a oportunidade, mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acertam ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me,
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por cada uma das pessoas que estão aqui presentes no templo, ó Deus. Obrigada também, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, que estão dedicando esse tempo para Ti, ó Deus, para Te cultuar e para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Senhor. Venho aqui, ó Deus, te pedir que Tu estejas, assim, ó Deus, assim como conduziu todo esse trabalho dessa noite até agora, que Tu estejas, Senhor, conduzindo a mensagem que será ministrada hoje pelo pastor Rogério, Senhor. Quebranta o coração de todos nós, Senhor, de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, para que nenhum de nós sejamos os mesmos, Senhor, mas que Tu estejas, ó Deus, habitando em nossa vida e transformando-nos a cada dia. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Todos estão animados? Amém ou não? Amém. É um privilégio novamente estarmos aqui juntos para podermos compartilharmos da palavra do Senhor e agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, mesmo no meio dessas dificuldades, das lutas, um ano que para muitos vão querer apagar da sua mente. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o motivo porque nós estamos passando por essa época. E eu quero perguntar aos irmãos, você conhece Pedro? O Pedro da Bíblia, um homem que sempre estava com o Senhor, um homem que procurou fazer sempre a vontade do Senhor, e que em alguns momentos ele teve algumas fraquezas na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aos irmãos que estão no templo, que estão em casa, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre Pedro. Abra a sua Bíblia para João, o Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18, a partir do versículo 12. Amém? Diz assim: então a corte e o tribuno e servo dos judeus prenderam Jesus e o manietaram, ou seja, amarraram, e conduziram primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte de fora, à porta, e saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também os discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estava ali um certo servo e criados que tinham feito brasas e aquentavam, porque
fazia frio, e com eles estavam Pedro aquintando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. E Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus que se ajuntavam, e nada disso em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que ensinei, e que eles sabem que lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, e assim respondeu ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se é por bem, por que me feres? Anás mandou manietar, ou seja, amarrar, e mandou ao sumo sacerdote Caifás. Então, Simão Pedro estava ali, e aquentavam-se, disseram, pois, não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, te vi no horto com ele. E Pedro outra vez negou, e o galo cantou. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar, meu Deus, pelo teu grande amor e pelas misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a cada dia a entendermos a tua palavra e colocar em prática nossas vidas diárias, Pai. Nós te louvamos, a Deus, assim agradecido, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quando nós olhamos para a vida de Pedro, e nesse texto que nós lemos, nós vimos aqui um episódio que Pedro fez, e que muitas vezes a gente fica se perguntando, ou talvez poderia até dizer assim, mas eu não faço. Pedro negou a Jesus. E nessa noite eu quero ver com os irmãos as consequências ou as causas que levou Pedro a negar Jesus. Talvez a gente olhe e diga assim, mas Pedro, que estava sempre com o Mestre, Pedro que estava sempre acompanhado de Jesus, Jesus que cuidou, Jesus que o tempo todo ali com ele, Jesus curou a sua sogra, Jesus fez tanta coisa pela vida de Pedro, e aqui nós vimos Pedro negando a Jesus. Mas quando se nós olharmos em outros textos, nós vamos ver que Jesus ele já havia dito a Pedro que iria acontecer. Jesus estava predizendo a sua morte. Mas Pedro diz, não, Jesus, eu não vou negar o Senhor. Ainda que outros façam isso, mas eu não. Ainda que outros abandonem o Senhor, eu não. E muitas vezes nós também falamos isso. Muitas vezes quando nós nos colocamos ao lado de Deus, ou quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, você diz assim, eu jamais vou deixar Deus. Eu jamais vou deixar de seguir a Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mas quando nós passamos pelas lutas, quando você se encontra no meio das dificuldades, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é largar a igreja. A primeira coisa que as pessoas querem fazer é deixar Deus de lado. Talvez nós não fazemos como Pedro fez, mas nós muitas vezes negamos a Jesus. E o que levou Pedro a fazer isso? Em Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 34, nós vamos encontrar um episódio onde Jesus ele começa a falar como ia acontecer a morte dele. E Pedro se coloca e diz, não vou negar o Senhor. Ainda que todos abandonem o Senhor, eu jamais farei isso. E na primeira coisa que aconteceu foi quando Jesus foi traído, que Jesus foi preso. Pedro seguia Jesus de longe. Os outros discípulos foram embora, mas Pedro permaneceu ali. Porém, Pedro estava seguindo Jesus de longe. A primeira coisa que aconteceu foi que Pedro, ele tinha um excesso de confiança tão grande que ele jamais ia trair Jesus, que ele jamais ia negar Jesus.
que ele ficou firme com essa ideia. Ainda que todos façam, menos eu. Ainda que todos negam o Senhor, eu jamais vou fazer isso. E aí Jesus diz para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. O excesso de confiança, irmãos, é um problema sério, é um perigo. Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós vivemos num dia a dia atribulados, lutas, dificuldades. Nós precisamos a cada dia, irmãos, nos colocar aos pés do Senhor Jesus, pedindo a Ele sabedoria, graça, entendimento, pedindo força para caminhar nesses dias. Quando começou essa pandemia, muitos queriam desistir até de viver. Quando vem as dificuldades, a primeira coisa que nós queremos fazer é deixar Jesus. No meio das lutas, as pessoas querem correr. Pedro, ele era tão confiante de que acontecia o que acontecesse na vida dele, ele continuaria firme. E no primeiro episódio, onde o Senhor Jesus foi preso, Pedro o negou. O excesso de confiança, irmãos, nos derruba. Quando você acha que está forte, cuidado. Quando as coisas do mundo estão sufocando e você diz, não, eu não vou cair. Não, eu não vou desistir. Cuidado. Olhe para Cristo. Fortaleça-se nele. E a segunda coisa que levou à queda de Pedro foi que Pedro deixou de orar. Quando nós olhamos, e nós vemos lá em Marcos capítulo 14, de 32 a 34, nós vimos que Jesus, ele reúne os seus discípulos e vai então para orar. Ele diz para os discípulos, olha, vocês ficam aqui, que eu vou ali na frente orar. E quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Irmãos, o pastor tem nos chamado a atenção para orarmos. Nós estamos em plena campanha, orando uns pelos outros. Nós precisamos estar constantemente, irmãos, ligados a Deus. Eu diria que 24 horas ligado a Deus. 1 Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem cessar. Orar o tempo todo. Vigiai, porque o nosso adversário, ele está ao derredor. A oração, irmãos, é que nos sustenta nesses dias. A oração é que nos sustenta nesse mundo. Pedro não vigiou. Além do seu excesso de confiança, a sua falta de oração o levou à queda. O que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? O que tem feito com que você se distanciasse de Deus? Há pessoas dentro da igreja, irmãos, distanciadas de Deus. Há pessoas dentro da igreja não vivendo o evangelho verdadeiro. Há pessoas confiando no seu tempo de igreja. Eu tenho 30, 40 anos de crente. Mas é preciso, irmãos, confiar somente no Senhor Jesus. É preciso, irmãos, estar firme na oração. A terceira coisa que levou à queda de Pedro foi que ele se associou com pessoas erradas. Quando eu leio lá em Marcos capítulo 14, versículo 54, diz assim, e Pedro seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com pessoas servidores e se aquentava com o fogo. É preciso, irmãos, termos cuidado com que as pessoas com quem nós nos associamos. Há pessoas que se acham tão firmes na palavra de Deus, que quando sai lá fora se junta com pessoas que não têm compromisso com Deus, e isso pode levar à queda. Isso pode levar à ruína. Uma coisa tão interessante que é sempre falado nos nossos dias, a gente sempre lá no conselho tutelar, quando a gente está aconselhando o adolescente,
A gente sempre fala, olha, cuidado com quem você anda, cuidado com suas amizades. Pedro, no momento que ele estava sentado no meio dessas pessoas e reconheceram ele como discípulo de Jesus, ele disse, não, eu não conheço esse homem. Pedro provavelmente estava preocupado com a reação das pessoas, o que iria acontecer, o que iriam falar. E a partir do momento quando eu nos associamos com pessoas erradas, nós temos tendência a querer dizer, olha, não, eu não conheço. Eu não conheço. Você é crente? Não, eu não sou crente. Eu vou na igreja. Eu passei lá, eu vi você lá. Não, mas eu vou lá visitar. Há pessoas que estão temendo o que os outros vão dizer, que nem Bíblia para a igreja ele traz mais. Há crentes que querem andar disfarçado porque tem medo de ser reconhecido. Como você diz que é filho de Deus se você tem medo de ser reconhecido pelas pessoas? Como você diz que é salvo, que é filho de Deus, se você não quer andar segundo a palavra de Deus? Pedro, quando estava ali no meio daquelas pessoas, ele começou a se comportar como eles. E quando o reconhecia, ele dizia, não, eu nem conheço Jesus. E com a mesma atitude de Pedro, nós também fazemos isso. Quando está lá no mundo, associado com aquelas pessoas do mundo, você diz, não, eu não conheço Jesus. Por mais que você é reconhecido, por mais que as pessoas falem, eu te vi lá. Não, eu não sei. Não sei do que você está falando. Eu não conheço. E isso é um perigo, irmãos. Isso pode levar à queda. Associar com pessoas erradas. Não ser fiel ao Deus que você serve. É preciso pagar o preço. Uma vez que você lança a mão no arado, jamais você pode voltar atrás. E nós estamos caminhando para os dias, irmãos, que não dá mais para brincar de ser crente. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não tem mais tempo para ficar aqui dentro, só de braços cruzados, e dizer assim, não, eu vou para a igreja. Eu não tenho nada para fazer domingo à noite mesmo, eu vou lá no culto. Eu não tenho nada para domingo para fazer mesmo, eu vou na igreja. Não, irmãos, é preciso ser filho de Deus. Daqui para frente é preciso amar mais e mais a palavra de Deus. É preciso se apegar. Cristo está voltando. Você não sabe quanto tempo você resta de vida. Certa vez alguém disse que nós temos a data de nascimento, mas o nosso prazo de validade sobre essa terra nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer cada dia mais e mais Deus. Para não negarmos ao Senhor Jesus. Pedro, o excesso de confiança dele, a falta de oração, associar com as pessoas erradas, o levou à grande ruína, o levou à queda. E ainda, diante de tudo isso, ele começou a voltar ao seu velho hábito de praguejar, de falar mal das pessoas. Pedro, no momento em que era reconhecido por aquelas pessoas, ele sempre dizia, não, eu não conheço esse homem. Eu nem sei do que você está falando. Quando o servo, o primo de Malco, aquele que ele cortou, ele estava diante dele e disse, eu vi você lá junto com esse homem. Ele vai dizer assim, não, eu não conheço. Todos os dias você faz isso. Todos os dias você nega Jesus com as suas atitudes. Na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de convivência com as pessoas. Aqui é fácil você ser servo de Deus. É fácil você ser crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é salvo. Mas é difícil você ser crente dentro da sua casa.
com seus familiares, vivendo todos os dias a palavra de Deus, não negando o Senhor Jesus. Pedro, ele conviveu o tempo todo com Jesus. Pedro, ele experimentou de muitas coisas que Jesus fez na vida dele, mas mesmo assim, Pedro negou a Jesus. Então, irmãos, cuidado. Pedro, ele se preocupou consigo próprio. Quando ele estava ali, no meio daquelas pessoas, Pedro queria preservar a sua imagem. Pedro queria preservar a sua identidade, ao ponto de negar o mestre. E muitas vezes, quando você está no meio dessas pessoas, e você é reconhecido como crente, na maioria das vezes você diz, não, eu não. Carregar a Bíblia para a igreja, isso vai chamar a atenção das pessoas, e eles vão ver que eu sou crente. E aí como é que vai ficar a minha moral? Como é que vai ficar a galera lá da escola descobrir que eu sou crente? Esses dias nós estávamos assistindo uma história infantil com Caleb, uma história sobre Midinho, e justamente ele estava falando dessa passagem, de negar Jesus. E lá estava uma menina que ela queria agradar ao mesmo tempo a galera da escola, a turminha da escola, mas ela não queria falar o que realmente ela era. Falar da palavra de Deus, ao ponto que ela foi advertida, e ela então reconheceu que precisava ser realmente um servo de Deus, uma filha de Deus, mostrando realmente o seu testemunho. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Negar Jesus pode trazer para a sua vida, para a minha vida, coisas terríveis, frustrações terríveis. Quando nós lemos aqui no texto final, depois que Pedro negou a Jesus, e Jesus tinha falado para ele que antes que ele negasse, o galo iria cantar, e quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, porque ele reconheceu o que ele tinha feito. Será que você tem reconhecido o que você tem feito com o Senhor Jesus? Será que você tem reconhecido que realmente você precisa buscar o Senhor? Que você precisa chegar mais perto de Deus? Que você precisa andar segundo a palavra de Deus? E que Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Não negue a Jesus. Independente do preço que vier. Independente das críticas que vão surgir por você ser filho de Deus. Viva a palavra de Deus. Caminhe com o Senhor a cada dia. Peça a Ele sabedoria. Peça a Ele que Ele ilumine a sua vida. Busque a Ele em oração. Não faça como Pedro. Não se distancie do Senhor Jesus. Não seja negligente em relação à palavra de Deus. O excesso de confiança, a falta de oração, associar com pessoas erradas, pode levar à queda. Assim como levou Pedro à queda. E Pedro chorou amargamente. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude e nos ensine a cada dia a amá-lo, a sua palavra, a colocarmos em prática em nossas vidas diárias. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, a estarmos sendo vigilantes todos os dias de nossa vida, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria para colocar em prática, ó Pai, a Sua palavra. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo, Deus, que não tenha agradado ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração segundo, Deus, a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a vivermos, meu Pai. Tira de nós, ó Deus, aquilo que tem atrapalhado essa comunhão com o Senhor. Não nos deixa, ó Deus, a negarmos ao Senhor Jesus. Não nos deixa, ó Deus, a sermos negligentes, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. Mas ajuda, ó Deus, a cada dia caminharmos, ó Deus, em Teus caminhos, ó Pai. Pai amado, desde já,
Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto e com uma oração silenciosa nós estamos assim encerrando o nosso culto essa noite. Amém?